Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de física. Bom, nós sabemos aí por algumas aulas que temos visto, né, no canal e outros meios que o calor é um tipo de energia, né, que depende da diferença de temperatura dos corpos, né, que a transferência do calor de um corpo para o outro depende da presença de um meio material entre esses corpos, né? E nessa aula de hoje a gente vai apresentar então quais são os tipos de transferência de calor, quais são os processos através do qual o calor consegue então ir, né, de uma região ou de um corpo para o outro, tá certo? Vamos então aqui à aula, né, e aos nossos slides que a gente preparou para vocês aqui. Bom, então vamos lá. Apresentando aqui, né, os mecanismos de transferência de calor. Primeiro eu gostaria de enfatizar aqui que nós temos aqui basicamente dois corpos que podem receber nomes antagônicos, dependendo da função que eles desempenharem. Então, eu tenho aqui um condutor térmico, né? Então, condutor térmico é um termo que se refere a todo material que facilita a troca de calor, que facilita a passagem de calor, né? E nós temos aí um isolante térmico, que é um material que dificulta a troca de calor. Então, esses termos são termos antônimos, né? Que designam aí um material que tem a facilidade ou a dificuldade em permitir a passagem do calor, certo? Então vamos lá, o primeiro processo aqui de transferência de calor de uma região para outra é o que nós chamamos de condução. Então é o seguinte, quando acontece a condução, quais são as condições necessárias para que um processo de condução se estabeleça para a passagem do calor? Então primeiro, nós precisamos ter a presença de um meio material. Não há o processo de condução sem que haja a presença de um meio material, né? E nesse meio material não vai haver mudança nas partes que constituem o meio material. Ou seja, se você promove o aquecimento de uma extremidade desse meio material, até que o calor chegue a outra extremidade desse meio material, as partes que estão compondo o meio ali, as moléculas, os átomos, elas não vão mudar de lugar. O que acontece é apenas a transferência da vibração, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente ver como é que poderia se dar o processo de condução. Então, pense que eu tenho aqui duas regiões, uma que eu chamei de TH e outra que eu chamei de TC. A região TH ela tem uma temperatura bem maior do que a região que eu chamei de TC. E eu coloquei aqui uma barra. Pode ser uma barra metálica, uma barra de um material qualquer que seja, um condutor. Bom, como a região TH tem uma temperatura maior que a região TC, o que vai acontecer? Vai haver transferência de calor da região TH para a região TC, e esse calor vai sair de TH e chegar a TC através desse meio material aqui, ó, desse cilindro que foi colocado unindo as duas, né? Então aqui nós temos aqui uma taxa de calor, uma transferência de calor do meio H para o meio TC, né? A literatura mostra que se eu colocasse dois meios materiais aqui, ou seja, se eu dobrar a área da secção que conduz o calor, o que vai acontecer? A taxa de transferência também vai ser duplicada, né? Então, assim, para você aumentar a transferência de calor de uma região para outra, uma das maneiras que você pode estabelecer para obter esse aumento é aumentando a área de secção transversal desse meio material que une as duas regiões que têm diferente temperatura. Então, a área é diretamente proporcional à vazão do calor, à taxa de transferência de calor. Agora, se eu dobrar o comprimento, ao invés de mexer na área, se eu mexesse no comprimento, olha o que acontece quando eu dobro o comprimento. Ó. A taxa de transferência de calor é reduzida à metade. Então, aqui eu já percebo que a transferência do calor ela é diretamente proporcional à área e ela é inversamente proporcional a quê? Inversamente proporcional ao comprimento do condutor. Ora, isso deu para um pesquisador chamado Fourier a condição de chegar numa equação que permite calcular essa taxa de transferência de calor, que por essa equação aqui nós chamamos de H. Então vamos lá, H ele mede a taxa de transferência de calor. Você pode calcular esse H, que é a transferência de calor, por dQ sobre dt, onde o dQ seria exatamente a quantidade de calor que está sendo transferida ou transmitida ao longo do tempo. Mas se você não conhece essas duas informações, dQ e dt, para calcular o H, que é a taxa de transferência de calor,
Você pode calcular esse H aqui de acordo com a equação de Fourier por esse outro termo aqui, ó, Ka delta θ dividido por L. Quem que são essas variáveis que aparecem na equação? Ó, então, vamos lá. Então, esse H aqui representa o fluxo de calor, a quantidade efetiva de energia que está sendo transferida ali de uma região para outra, tá? As unidades que essa taxa de calor, que essa vazão de calor pode receber é calorias por segundo, joules por segundo no SI e joules por segundo pode ser watts, né? Então, qualquer uma dessas unidades aqui pode ser representada por H. O dQ é a quantidade de calor, que pode estar aí, né? Como nós apresentamos em caloria ou em joule. Esse dt é o intervalo de tempo, tá certo? Agora, quem que é esse K? Gente, o primeiro elemento que aparece na equação de Fourier, que é o K, ele é chamado de condutividade térmica. Essa condutividade térmica é uma característica do material. Cada material possui uma condutividade térmica. Quanto maior essa condutividade térmica, mais condutor de calor é o material. Quanto menor a condutividade térmica, menor condutor de calor é o material. Eu botei aqui uma tabelinha que tem umas substâncias com as suas respectivas condutividades térmicas. Essa tabela que nós retiramos do livro do Sears, volume 2, né? Então, olha que interessante aqui, ó. Os metais, eles primeiro possuem condutividades maiores, né? Então, eles são bons condutores térmicos. Ó, eu coloquei aqui o alumínio, ó, tem 205 watts dividido por metro Kelvin, a condutividade dele, ó. E o aço tem a menor condutividade desses que foram citados aqui, ó. Então, se você fosse comparar o aço com o alumínio, qual que é melhor para conduzir calor? O alumínio, né? E a gente colocou aqui outros materiais também. Então, essa tabelinha é bastante útil quando você precisa consultar aí para saber o valor de condutividade térmica de alguns materiais, tá certo? Voltando à equação, ó, a letra A representa a área de secção transversal daquele meio que está servindo de contato para que haja transferência de calor. Esse dθ indica a diferença de temperatura entre os meios que estão permitindo a passagem do calor. O L é o comprimento do condutor, tá certo? Então, essas são as variáveis, né, que compõem a equação de Fourier, ok? Então, beleza. Então, a equação de Fourier serve para nós quantificarmos a quantidade de calor que é trocada de um sistema com o outro através de qual meio? Através da condução, tá certo? Então, falou que é condução térmica, eu uso qual equação para medir o calor que é transferido? A equação de Fourier, beleza? Vamos a um outro meio de transferência de calor, a convecção. Então, ó, primeiro, qual que é a semelhança que tem entre a convecção e a condução? A semelhança é essa aqui, ó, a necessidade do meio material. Então, tanto a condução quanto a convecção precisam de um meio material para permitir a passagem de calor de uma região para outra. Agora, qual que é a diferença entre a convecção e a condução? Ora, a diferença é que na condução, as partes que compõem o meio na condução, elas não mudam de lugar. Já na convecção, as partes que compõem o meio, elas mudam de lugar. Eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. Tá aqui uma chaleira com água quente e essa chaleira está sendo aquecida aqui no final, ó, tá vendo? Então, quando a gente coloca essa chaleira para aquecer, olha o que está acontecendo, ó. Essas substâncias que estão aqui embaixo, que estão mais quentes, elas vão sendo aquecidas e vão subindo, e as que estão lá em cima, que estão menos quentes, ou seja, mais frias, mais densas, elas descem. Então, o que acontece aqui no interior da chaleira? Nós temos aqui um ciclo de convecção, né? Qual que é o meio material que eu tenho aqui? É a água. As partes que compõem o meio estão mudando de lugar? Então, a água quente, que é menos densa, sobe. A água fria, que é mais densa, desce, tá certo? Olha um outro exemplo aqui de convecção. Na geladeira, o freezer das geladeiras convencionais, ele fica onde? Ele fica em cima. Por que ele fica em cima? Justamente para promover uma refrigeração de toda a geladeira. Então, o ar frio é mais denso, desce. O ar quente é menos denso e sobe. Quando ele chega aqui em cima, ele vai ser resfriado pelo congelador. Então, você vai estabelecer aqui dentro um ciclo de convecção. Tá certo? Então, esse foi o processo da convecção. Ok? Último processo, ó. Irradiação ou radiação. A literatura pode usar os dois termos, né? Irradiação ou radiação. Bom, o que é a irradiação ou a radiação? É um processo de transferência de energia. Agora, a gente nem chama necessariamente de calor, a gente chama de energia, porque o calor é um tipo especial de energia. Então, só existe calor
quando eu tenho presença de meio material. Então, a irradiação ela pode permitir a passagem de energia de uma região para outra quando não há meio material. Por exemplo, ó, o exemplo clássico que a literatura traz para a gente é esse aqui, ó, o Sol e a Terra. Qual que é o tipo de energia que vem do Sol para a Terra? É calor? Não, não chega nem um pingo de calor do Sol aqui na Terra. O que chega do Sol aqui na Terra são ondas eletromagnéticas. Por quê? Porque o calor ele só se propaga na presença de um meio material. Embora tenha diferente temperatura aqui entre o Sol e a Terra, mas não tem meio material separando os dois, né? Então, o que vem do Sol para a Terra são ondas eletromagnéticas, né? Olha um outro exemplo aqui de irradiação. Você fica nas margens de uma fogueira, né? Aquecendo a sua mão, por exemplo, quando está frio. Então, como que o calor faz para sair da fogueira e chegar até a sua mão? Ele também chega aqui através de ondas eletromagnéticas, né? São ondas de calor, ondas eletromagnéticas de calor. Só que nesse caso aqui a gente já tem a presença do meio material, tá certo? Tem a presença do meio material, mas você sabe que no caso aqui esse ar que está nas mediações ele vai aquecer, então ele sobe, mas na lateral também chega até você um certo refrescor. Então esse refrescor aqui na verdade são ondas de calor que vêm através de ondas eletromagnéticas, certo? Então esses foram os 3 processos de transferência de calor: condução, convecção e irradiação. Por último aqui, gente, na irradiação, ela é regida basicamente por 2 leis que são chamadas as leis da radiação. Ó, a primeira lei é a lei de Stefan-Boltzmann. Para que serve a lei de Stefan-Boltzmann? Ela serve justamente para medir o fluxo de calor, a quantidade de energia que emana do corpo que tem lá uma determinada temperatura. Então, para você calcular essa quantidade de energia, essa quantidade de calor que está emanando de um corpo que tem uma determinada temperatura, você vai usar essa equação aqui, que é a lei de Stefan-Boltzmann. O que cada elemento dessa equação aqui representa? Eu botei uma legenda aqui, ó. Então, esse H é o fluxo de calor, novamente é medido uma daquelas 3 unidades que nós apresentamos, né? Esse A é a área do corpo que está emitindo a radiação. Então, se for uma esfera, é a área de uma esfera. Se for um cubo, é a área de um cubo. Se for um corpo amorfo, é a área desse corpo amorfo e assim por diante. Esse símbolo aqui, ó, o epsilon, ele indica a emissividade do corpo. Essa emissividade aqui é uma variável adimensional, né? A gente tem que perceber que essa emissividade ela tem uma função que é correlata com a cor do corpo. Então, quando o corpo tem uma superfície escura, a emissividade dele é maior do que quando o corpo tem uma superfície clara. Então, quanto maior essa emissividade aqui, ó, mais próxima de 1 ela tiver, mais escuro é o corpo. E quanto menor ela tiver, quanto menor que 1 ela for, mais claro é um corpo. Via de regra, essa emissividade aqui é uma constante que nós conseguimos obter aí da literatura. Vai depender do corpo que nós estivermos trabalhando, do material que constitui esse corpo. Essa outra letra aqui é o sigma. O sigma indica uma constante que é chamada de constante de Stefan-Boltzmann. Constante Stefan-Boltzmann. Toda vez que você for calcular o calor que emana de um corpo através da radiação, você vai ter que saber o valor da constante Stefan-Boltzmann. Novamente, a literatura também traz a constante, né? Esse é o valor dela, tá? 5,67 vezes 10 a menos 8, tá certo? Então, esse é o valor da constante Stefan-Boltzmann. E por último, eu tenho aqui o T, que está elevado à 4ª potência, que é a temperatura do corpo emissor. Perceba que a unidade da constante, ela determina quais devem ser as outras unidades. Ó. Então, watts é a unidade do fluxo. Então, o fluxo tem que estar em watts. A área aqui do corpo tem que estar em metro quadrado para que você cancele. E a temperatura do corpo tem que estar em qual escala? Tem que estar na escala Kelvin. Tá certo? Então, essa aqui é a primeira lei da radiação, que é a lei de Stefan-Boltzmann. A segunda é a lei de Wien. Para que serve a lei de Wien? A lei de Wien ela mostra que todo corpo que tem temperatura, ele emite radiação, tá certo? Então, todo corpo que tem temperatura emite radiação. Qual seria o único corpo que não emite radiação? Ora, um corpo que tem uma temperatura nula, uma temperatura de 0 Kelvin. Existe essa temperatura? Não. Então, todo corpo que existe na natureza, ele vai emitir radiação. O produto do comprimento de onda da radiação que ele emite pela temperatura, esse produto é constante, tá certo? Então, como esse produto é constante, esse produto aqui ele é inversamente proporcional. Ou seja, se a temperatura do corpo for grande, o comprimento de onda é baixo.
Então, corpos muito aquecidos emitem ondas de comprimento de onda curto, ou seja, ondas curtas. É o caso do Sol, né? O Sol tem uma temperatura muito elevada, na ordem de 3.000 kelvins. Então, as ondas que ele emite são predominantemente, na sua maioria, ondas curtas. Quando eu olho, por exemplo, a Terra tem uma temperatura baixa, tem uma temperatura pequena. Então, o comprimento de onda que sai da Terra é maior. Então, a Terra, no caso, emite aí as ondas longas, tá certo? Então, o produto do comprimento de onda, da radiação que emana do corpo, pela temperatura que o corpo possui, é constante. Então, se você conhecer a temperatura de um corpo, basta conhecer a temperatura do corpo para você saber o comprimento de onda que ele emite. Ou, sabendo o comprimento de onda que ele emite, você tem condição de saber a temperatura que o corpo possui. Tá certo? Então, o lambda está aqui, ó, é o comprimento de onda da radiação que emana do corpo. Esse T é a temperatura do corpo emissora. E essa constante, que é produto aqui dessa multiplicação, ela tem esse valor aqui, ó, 2,898 vezes 10 a menos 3 metro vezes Kelvin, tá certo? Então, é a segunda lei aqui da radiação. Então, com essas duas leis, a gente consegue mensurar os processos aí de irradiação, ok? Vou fazer com vocês aqui 2 exercícios, ó, sobre esse processo de transmissão. O primeiro exercício é esse aqui, ó. Vamos lá. 3 barras, uma de cobre, outra de latão e outra de aço, são soldadas de modo que formam uma armação que tem o formato de um Y. A área de secção reta de cada barra é igual a 2 centímetros quadrados. A extremidade livre de cada barra de cobre é mantida a 100 graus e as extremidades livres das barras de latão e de aço são mantidas a 0 graus. Suponha que não existe perda de calor na superfície lateral de nenhuma barra. O comprimento da barra de cobre mede 13 centímetros, da de latão 18 centímetros e da barra de aço igual a 24 centímetros. Qual é a temperatura no ponto de junção entre as barras? Qual é a taxa de transferência de calor através de cada barra? Vamos lá fazer então? Ó, resolução aqui do item A, ó, resolução do item A. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é uma figura representando a barra, tá certo? Então, vou colocar aqui uma figura, despreze aqui a proporção. Então, ele falou que são 3 materiais, ó, cobre, aço, né, e o quê? E latão. Então, tá aqui, ó, uma de cobre, uma de aço, uma de latão. Então, vamos colocar aqui a barra, fiz o desenho da barra. Agora, vamos lá, ó. A área da secção reta de cada uma vale 2 centímetros quadrados, ok? Eu vou tirar esse dado daqui a pouquinho. A extremidade livre de cada barra, a extremidade livre da barra de cobre, a cobre essa de cá, ó, qual que é a extremidade livre? Essa de baixo. Tem 100 graus. Então, tá aqui, ó, coloquei a extremidade livre, tem 100 graus. E as extremidades livres das outras barras são mantidas a 0. Aqui, então, a de latão, a extremidade livre é essa, 0 graus. E a de aço é essa aqui, ó, 0 graus. Ele está falando que não vai haver, né, a gente vai desprezar as perdas de calor pela lateral. No item ele quer saber qual que é a temperatura no ponto de junção entre as barras, tá certo? Então vamos lá, ó. Qual é a temperatura nessa junção? A junção nessa parte aqui, ó. Então vamos lá, primeiro, como a parte de baixo está mais quente, a parte de cima está menos quente, o calor vai ter que subir através da barra de cobre. Chegando na bifurcação, vai subir calor para latão e para o aço, tá certo? Então, eu vou ter um fluxo de calor ascendente e depois vira para cá uma parte e para cá outra. Agora, eu vou tirar os outros dados, ó. Então, vamos lá, ó. Cobre, aço e latão são os mesmos materiais. Primeiro, quanto que vale o comprimento de cada um? Ele forneceu, ó, não existe perda de calor, ó. Barra de cobre 13, tá aqui, ó, o cobre 13. Latão 18, tá aqui, latão 18 e o aço 24. Ótimo. Outra informação, a condutividade térmica. Aí eu vou ter que usar aquela tabelinha que eu forneci para vocês no começo lá, ó, lembra? Então tá aqui a condutividade térmica do cobre, do aço e do latão. A área, quanto que vale a área de secção transversal de todas elas? Bom, a área vale 2 centímetros quadrados, tá aqui, ó, beleza? Agora vamos lá, pessoal. De novo, ó, tá aqui a minha junção dos 3 materiais. Então, como eu falei, ó, como a extremidade aqui de baixo é a mais quente, vai ter um fluxo de calor ascendente, ele vai subir aqui. O que acontece quando esse calor chegar na bifurcação? Ele vai se dividir. Uma parte vai para a direita, que é para a barra de latão, e outra parte vai para a esquerda, que é para a barra de aço, tá certo?
Muito bem, e o nosso objetivo é encontrar essa temperatura na junção. Ora, como o calor sobe aqui e chegando aqui ele se divide, eu posso fazer então uma correlação matemática entre esses fluxos. Ó. Então, o fluxo que sobe é igual ao fluxo das duas laterais, ou seja, o fluxo de calor que tem na barra de cobre, que é ascendente, é igual ao fluxo de calor do latão mais do aço. Tá certo? Vou passar aqui para outra página. Ó. Então, novamente, está aqui os meus dados, só copiei aqui da página de lá para cá. Então, vamos lá. Ó. Eu vou ter que calcular, através dessa correlação de fluxo, a temperatura na junção. Agora, vamos lá. Como é que a gente aprendeu a calcular o fluxo de calor? Ó, a equação de Fourier. Está aqui, ó, essa é a equação de Fourier. Então, o fluxo do cobre é todo esse produto aqui do cobre, do latão é todo esse produto aqui e do aço é todo esse produto aqui. Ó. Então, eu vou jogar os dados aqui na equação. Então, primeiro para o cobre, depois para o latão, depois para o aço. Agora, eu vou substituir todos os dados. Ó. Quanto é que vale a constante do latão? Né? A constante do cobre, perdão, eu coloquei aqui, ó, 385. A área do cobre está aqui, ó, 2. O delta θ é a diferença de temperatura, ou seja, a maior menos a menor. Como a extremidade livre está perdendo calor, essa temperatura aqui de baixo vai diminuindo e aqui do meio vai aumentando. Então, a diferença de temperatura aqui vai ser 100 menos θ. Dividido por L. Quem que é o L? É o comprimento dessa barra que ele me forneceu, ó, que vale 13, tá certo? A mesma coisa eu fiz aqui para o latão e para o aço. Ó. O K, 109, a área 2. A diferença de temperatura, aqui no meio eu não sei a temperatura, eu chamei de θ. Então, aqui eu coloquei ó, θ menos a extremidade lá, que é 100, tá certo? Mas, mesma coisa para o aço. Ó, quanto é que vale a constante do aço? 50,2. A área do aço é 2. A diferença de temperatura também é θ menos 0. Botei θ menos 0 dividido pelo comprimento, que é 54. Beleza? Ó, continuando aqui a equação, eu multipliquei. Ó, 385 vezes 2 dá 700. 109 vezes 2, 208. 52,2 vezes 2, 104,4, tá certo? Depois eu fiz o quê? Eu dividi, ó, 770 por 13, dá isso. 280 por 18, dá isso. 100,4 por 24, dá isso aqui, tá certo? Aí eu apliquei a distributiva, ó, 59,2 vezes 100, dá isso. 59,2 vezes menos θ, dá isso. E 12,1 mais 14,18 dá isso, ok? Agora basta eu isolar aqui o θ. Então vamos lá, essa parte que está subtraindo vai passar para lá somando. Quando eu passar o 59,2 θ para lá e somar com 16,28, vai dar isso aqui, ó. Então, ó, 5.920 é igual a 75,48 θ, tá certo? Isolando aqui o θ, passa esse 75 para lá dividindo, vai ficar isso, né? Pronto, então a temperatura na junção aqui vale quanto? 78,43 graus Celsius. Esse é o valor da temperatura. Mais uma vez, fica a dica, se está resolvendo a questão, vá pausando o vídeo, vá fazendo as anotações para você entender. Não entendeu alguma parte? Volta lá no vídeo e retoma a resolução, tá certo? Vamos então agora para o item B. Bom, então vamos lá. Item B. Ó, resolução do item B. O que ele está perguntando para a gente aqui no item B? Qual é a taxa de transferência de calor através de cada barra? Então ele quer que você encontre a taxa de transferência de calor através de cada barra. O que é a taxa de transferência? É aquele φ, né? Ou aquele H que nós encontramos através da equação de Fourier, onde é a condução, como é esse caso aqui. Então, vamos procurar, então, qual que é a taxa de transferência através de cada barra. Então, eu vou tirar aqui os dados que já foram me dados. Ó, da barra de cobre, então, eu tenho um comprimento. Perceba que eu já converti o comprimento aqui ó, para metros. No item anterior, eu não convertia, porque como eu estava calculando só a temperatura, eu poderia cancelar centímetro de um lado, centímetro do outro. Aqui eu tenho que converter. Então, era 13 centímetros, está aqui em metro. A constante eu já tenho. A área que estava em centímetro quadrado, eu também converti para metro quadrado. E eu estou procurando aqui o fluxo de calor na barra de cobre. Mesma coisa para as outras barras. Está aqui o aço com os dados. Basta você olhar no enunciado lá, retirar os dados. E o latão também está aqui o latão com seus dados. Ok? Então, nós estamos procurando aqui o fluxo. Ó, essa representação aqui foi a representação que nós fizemos no item A. As barras soldadas em forma de Y.
as temperaturas que tem nas extremidades, a temperatura que eu encontrei na junção, tá certo? E aqui a orientação dos fluxos. Agora eu tenho que calcular isoladamente quanto é que vale cada um fluxo desse, porque ele perguntou no item B. Ó, como é que eu vou encontrar esse fluxo? Novamente, a equação de Fourier. Agora ficou fácil, como eu já conheço todos os dados para cada uma das barras, basta eu pegar esses dados e substituir na equação. Ó. Então, eu comecei com o cobre. Quanto é que vale a condutividade do cobre? Está lá, ó, 385. Aqui, ó. A área do cobre, 2 vezes 10 a menos 4, aqui. O delta θ é a diferença de temperatura, no caso é o 100 menos 78,43, dá isso aqui, ó, 21,57, dividido pelo comprimento, que é 0,13. Pronto, efetuando esse produto, você vai encontrar quanto? 12,77 watts. Agora você faz a mesma coisa para as outras barras de aço e latão. Ó. Então vamos lá, para o aço, mesma coisa, a constante de condutividade do aço, 50,2, a área, a diferença de temperatura do aço agora, ó, 78 menos 0 é 78, dividido pelo comprimento, que é 0,24. Mais uma vez, efetuando esse produto, 3,28. E por último, o latão. A condutividade do latão está aqui. A área 2 vezes 10 a menos 4. A diferença de temperatura do latão, mesma coisa. Ó, 78,43 menos 0, 78,43. Dividido pelo comprimento, 0,18. Ok? Efetuando a multiplicação, dá 9,49. Ok? Aí você pode até tirar a prova, porque se você somar o fluxo do latão mais do aço, aqui ó, latão 9,49 mais o aço 3,22, 3,28, você somar esses dois, tem que dar quanto? 12,77, tá certo? Esse foi então o item B, ok? Vamos fazer mais uma questão aqui, ó. Questão de número 2. A emissividade do tungstênio é igual a 0,35. Uma esfera de tungstênio com raio de 1,5 centímetro está suspensa no interior de um grande recipiente sob o vácuo, cujas paredes estão a 290 Kelvin. Qual a potência que deve ser fornecida à esfera para manter a sua temperatura a 3.000 kelvins, desprezando-se a condução de calor ao longo do suporte da esfera? Ok? Vamos então à resolução. Então, primeiro, ele falou que é uma esfera de tungstênio que está presa no teto, né? Suspensa no interior de um recipiente cujas paredes estão fechadas e tem vácuo. Então, é uma figura mais ou menos igual essa aqui, ó. Aqui o recipiente, lá dentro eu tenho esfera, as paredes do recipiente estão a 290 e ele quer saber qual que é o fluxo de energia que eu tenho que fornecer para a esfera para ela ser mantida, né, a 3.000 kelvins. Ó, se a gente colocar essa figura aqui, baseado então aí nas leis da radiação, na primeira lei, que é a lei de Stefan Boltzmann, as paredes emitem radiação, mas a esfera também vai emitir radiação. Como a esfera vai emitir mais radiação que a parede, mas as paredes também emitem radiação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a radiação de uma, a radiação de outra, subtrair a diferença, é o que eu devo fornecer de energia para a esfera para manter esses dois corpos nessa temperatura, tá certo? Então, vou tirar aqui os dados. A emissividade da esfera ele deu 0,35, o raio ele também me deu 1,5 centímetro quadrado, a temperatura que as paredes estão é 290, a temperatura que a esfera está é 3.000 kelvins, né? E eu vou, então, procurar aqui o fluxo de calor, né, que está emitindo aí de um corpo para o outro. Então, essa aqui não é a emissividade, eu vou corrigir aqui, só um instante, isso aqui é a constante de condutividade térmica, né? Constante de condutividade, a constante de Stefan Boltzmann, que é esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo do delta. A aula é assim mesmo, a gente prepara aqui os slides, né? E quando você está resolvendo, você percebe que saiu uma coisinha aqui fora do eixo. Mas vamos lá, então, voltar na resolução. Então, de novo, ó, tirei aqui meus dados, está lá o meu corpo, né? A temperatura da parede, da esfera. O fluxo que cada um está emitindo, eu vou ter que calcular eles, né? E aqui está a constante de Stefan Boltzmann. Bom, então eu vou ter que usar a equação de Stefan Boltzmann e calcular essa diferença de fluxo de calor que cada um está emitindo, porque a diferença é que eu tenho que fornecer para a esfera para ser mantida nessa temperatura. Então, fazendo aqui uma subtração das equações de Stefan Boltzmann, então vai ser para a temperatura da esfera, que é essa equação aqui, ó, A epsilon sigma T²
menos para a equação da parede, A epsilon sigma T quarta. Como esse produto aqui é comum, esses termos aqui, ó, A epsilon sigma é comum, eu posso colocar eles em evidência. Então, eu coloquei ó, o A epsilon sigma em evidência, e aqui entre parênteses, TS a quarta menos T a quarta. Aí esse A, quem que é o A? É a área do corpo em questão, que no caso é a área da esfera. Quanto é que vale a área de uma esfera? 4πr ao quadrado, ok? Agora basta eu substituir os dados. Vai ficar ó, 4 vezes π. O raio tem que ficar elevado ao quadrado. Eu vou passar o raio para metro. 1,5 centímetro é 0,015 metros. Está aqui, ó. O epsilon é a emissividade, eu tenho. Está aqui, ele me deu, 0,35. O sigma aqui é a constante de Stefan Boltzmann, eu tenho ela aqui, 5,67. Está lá, vezes 10 menos 8. T a quarta menos T a quarta. A maior temperatura que é 3.000, a menor temperatura que é 290. Aqui vai ficar uma conta mega gigante. Eu espero que vocês pausem o vídeo, usem o calculador de vocês, né? Efetuando esse produto todo, vocês vão encontrar uma diferença de energia aí, ó, de 4.544,6 watts. Então, essa é a vazão de energia que a esfera de tungstênio tem que receber para ser mantida aí a 3.000 kelvins e a parede do recipiente a 290, supondo que entre os dois aqui haja vácuo, tá certo? Então, essa foi a resolução, né? Espero que vocês tenham compreendido aí esses conceitos que nós apresentamos para vocês. É imprescindível que durante a aula você vá pausando os vídeos, né? Vá aí pausando os vídeos, né? E fazendo as suas anotações. Quando chegar no exercício, você pausa e tenta fazer isoladamente. Depois você continua o vídeo para ver se você foi exitoso, né? E mais uma vez, não estando inscrito no canal, peço que se inscreva aí e dê um like se você tiver gostado da aula, ok? Obrigado, um abraço, até a próxima. Valeu!